Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre x86 e sobre ARM, duas arquiteturas de processadores que têm gerado bastante discussão, especialmente com o avanço do ARM no mercado de computadores e servidores. Só para contextualizar vocês um pouquinho, enquanto o x86 dominava o mercado de servidores e computadores, o ARM estava mais aplicado para a área de dispositivos móveis de baixo consumo. Porém, o ARM está sendo muito utilizado agora no mercado, está entrando forte na área de desktops, na área de notebooks e de servidores, e o bate-papo da gente é sobre essas duas tecnologias. Beleza? Depois da vinheta, vamos lá. Bom, galera, para começar, eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está dando like nos vídeos, muito obrigado de verdade. E se você está chegando agora e não conhecia o canal, aproveita, já dá logo o like, se inscreve no canal porque ajuda bastante. Bom, galera, como exemplo recente, a gente pode citar a Apple, que começou a utilizar os processadores ARM, processadores M1, M2 e agora recentemente o M4, M1, M2, M3 e recentemente o M4, tá? E o Windows, né, que está com os processadores Snapdragon com os notebooks Windows. E aí várias vantagens apareceram no uso desses processadores, como por exemplo, uma grande vida de bateria, uma capacidade de processamento boa. Os processadores M4, inclusive, em algumas comparações recentes, eles são processadores que estão melhores, conseguem ter mais capacidade de processamento do que processadores AMD e Intel. Então, melhor capacidade de processamento, menor consumo de energia. Por que o processador ARM, então, não é utilizado há tanto tempo? Ele é tão melhor assim? Ele é tão diferente? Vamos bater um papo aí sobre como é que funciona essa brincadeira. Bom, para começar a brincadeira, eu preciso falar para vocês sobre a diferença entre ISA e SA, tá? Que é a Instruction Set Architecture e a microarquitetura. A ideia é o seguinte: a ISA, ela define instruções que a CPU pode executar, os modelos de acesso à memória e os tipos de dados suportados. Como exemplo, a ideia seria mais ou menos o seguinte: a ISA é como uma especificação funcional que diz o que o processador deve fazer, mas não como. Já a microarquitetura, ela é a implementação dessa especificação. É como se você pegasse um software, tá? E dissesse o seguinte: a ISA é a documentação e a especificação do software. E a microarquitetura é o código que você vai escrever, tá? É mais ou menos assim. Bom, quando a gente fala de x86 e de ARM, a gente basicamente está falando sobre RISC e CISC. São duas arquiteturas que a gente tem. Existe uma percepção de que RISC, né, que é a arquitetura que trabalha com ARM, é mais eficiente do que a CISC, que é a arquitetura x86. Mas essa ideia não é tão simples assim. O RISC, ela utiliza instruções menores, ou menos instruções, na verdade, para simplificar o design. Enquanto o CISC se baseia numa coisa que a gente chama de instruções complexas para realizar uma cadeia de comando. Entretanto, a diferença real entre os dois, hoje em dia, não é tão importante assim. Lá na década de 80, essa simplificação do RISC fazia efetivamente diferença. Hoje, essa evolução do CISC, a evolução dos processadores x86, não deixa muito espaço para essa diferença tão grande, apesar de que ainda existe um pezinho maior na balança para computadores ou para processos que utilizam a arquitetura ARM. Tá? O que importa de verdade para esse desempenho? Bom, alguns aspectos são importantes para esse desempenho. Então, por exemplo, otimização de memória, previsão de ramificações, são coisas que são orientadas ou são destinadas à otimização e que permitem que o processador execute operações de maneira mais eficiente, tá? Independente desse processador ser RISC ou CISC, tá? A ideia é que o impacto do desempenho, ele vem, na verdade, de melhorias de onde os dados estão e de previsões mais eficientes do que eu preciso fazer. Então eu faço aquilo com antecedência, tá? Com as tecnologias atuais, escolher entre ARM e x86 depende muito do contexto. O ARM, ele consome menos energia, é fato. Então ele pode ser utilizado em dispositivos móveis que requerem esse consumo menor de energia. Tá? Atualmente, o pessoal está começando a aplicar esses processadores ARM em outros contextos. Contextos de notebooks, né, com os novos processadores Snapdragon, e contextos de servidores, para tentar oferecer um equilíbrio interessante entre
eficiência e capacidade de processamento. A Apple está utilizando o ARM nos seus processadores, nos seus chips, desde o M1, tá? E agora saiu o M4 e as comparações de capacidade, as comparações de capacidade de processamento, etc., estão dando uma vantagem muito grande para a Apple. Então, a ideia é que você tem processadores hoje que consomem menos energia e que estão conseguindo entregar para a gente uma capacidade de processamento maior. Então, qual é a conclusão da brincadeira, tá? Quando a gente está falando de x86 ou de ARM, RISC ou CISC, a coisa mais importante não é, na verdade, você saber qual é o melhor, qual é o pior, mas qual é o processador que se adequa melhor ao teu caso, tá? É um processador que vai entregar mais potência, mais desempenho, ou é um processador que você vai precisar, na verdade, de uma longevidade de bateria, vai precisar de um consumo menor de energia? Esse é o balanço que a gente precisa fazer para escolher um tipo de processador. Então, hoje em dia, esse debate de RISC e CISC já não é um debate muito importante, tá? A ideia é que você vai precisar, na verdade, escolher qual é o processador melhor para a tua categoria, para a tua aplicação. Quer saber mais sobre assuntos desses tipos de processadores, GPUs, paralelismo, algum tipo de otimização? Cara, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e a gente se vê em outros vídeos aqui do canal Nem Te Conto. Beleza, galera? Um abraço, obrigado e até a próxima.